Mas dentro da divisão de profetas e cristãos no geral, vamos tirar a classe de profeta, vamos pegar cristãos no geral, existe uma coisa que lhes assemelha. Quando a igreja não entende esse pequeno pormenor, a igreja erra, porque vamos começar a ver pessoas a se levantar: sou profeta, eu tenho visões de Deus, o Espírito. Por quê? Porque Jesus tinha afirmado anteriormente que a minha igreja me ouve, a minha igreja sabe o meu mandamento e conhece aonde deve ir. Em outras palavras, Jesus não falou para profetas. Em João capítulo número 10, Jesus está a falar para toda a igreja. Está a dizer que a igreja toda tem a habilidade e a capacidade de ouvir o seu pastor, que é Jesus de Nazaré. Mas nós precisamos distinguir entre a igreja que ouve o pastor para ser guiado e o pastor que usa profeta para ajudar a guiar a igreja. Entenda, nem toda pessoa que declara uma palavra profética, entre aspas, é profeta. Nós aprendemos que a profecia que prevê futuro, a profecia que declara acontecimentos sobre a vida da pessoa, ela é inerente aos profetas. A declaração ou o decreto é inerente à igreja. A igreja pode declarar, a igreja pode decretar. Decreto é que, profeta? O decreto é uma profecia que vem de qualquer um da igreja no nível da sua fé. Quando eu falo em nome de Jesus, eu acredito que terei uma casa, não significa que sou profeta. Unicamente significa que no meu nível de fé, eu acredito que isso possa acontecer. Existem profetas e existem a igreja que é chamada para declarar de acordo com o seu nível de fé. A profecia não é resultado do nível de fé do profeta. O profeta, quando profetiza, ele não está falando algo apenas que ele acredita. Acredita porque é Deus que está falando. Mas um profeta, ele é carregado do reino físico para o reino espiritual. Significa dizer que o profeta é um tradutor de Deus. O profeta não é alguém que fala alguma coisa que deseja apenas. Eu creio que vais ter casa, creio que vais ter marido. O profeta não fala coisa que deseja. O profeta fala o que Deus lhe orienta. Pode ser alguma coisa que a pessoa que está ouvindo não gosta. Essa é a diferença entre o profeta e a igreja. Nós, a igreja, temos a habilidade de mudar as nossas vidas através da nossa fala. Quando nós meditamos a Bíblia Sagrada desde o Gênesis capítulo número 1, nós entendemos que Deus sempre utilizou a fala para criar coisas. Porque a nossa palavra ou a nossa fala, ela tem a habilidade de fazer o verbo em virar carne. E a Bíblia Sagrada fala que o verbo se fez carne. Significa dizer que a palavra profética naturalmente é o verbo, a expressão de uma certa declaração. O decreto é a expressão de uma certa declaração, que para ter o seu cumprimento ela precisa virar em carne. Quando falamos virar em carne, é quando ela se materializa no reino físico. Toda a igreja tem a habilidade de falar e alguma coisa acontecer. Naturalmente nós fomos criados como espíritos que falam. E nós vamos ver no Gênesis capítulo número 1, a Bíblia Sagrada está a falar: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia escuridão. E disse Deus, o Espírito pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz. Do hebraico o termo é que a luz exista. Deus não está criando alguma coisa usando a sua mão. Deus não está criando alguma coisa usando o seu pé. Deus não está criando alguma coisa usando nem o seu corpo. Deus está criando coisas usando a sua boca. E a boca, ela é utilizada como canal para criar realidades. A Bíblia Sagrada fala que pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra vieram à existência. Significa que tudo que nós vemos veio através da palavra. E a Bíblia Sagrada nos dá a habilidade de nós que somos cristãos falar para mudar o nosso mundo. Significa dizer que nosso mundo é resultado da nossa palavra. Nossa palavra é a semente de criação do nosso mundo. Se você quer viver uma vida de sucesso, fale sucesso. Se você quer viver uma vida de milagres, fale milagre. O que você fala é o que você tem. Jesus disse: o homem fala aquilo que habita no seu coração. E ele está dizendo: ok, se com a vossa boca confessarem e com o vosso coração crerem. A palavra confessar significa expor. E com o vosso coração acreditarem, então não há nada que impeça que vocês alcancem a salvação. Amém. No processo da salvação, salvação não é no céu. Salvação é sozo, uma palavra ligada a tudo que você deseja de Deus. Quero
cura, quero bênção financeira, quero ter sucesso, quero ter um esposo. Ok, isso é salvação. E ele está dizendo que para que nós possamos mover com a salvação espiritual, primeiro deve haver uma concordância entre aquilo que sai da boca do homem e aquilo que está no seu coração. Por isso a palavra anda a viajar assim. Primeiro, a palavra viaja no teu coração na sede para criar fé. A fé é uma força espiritual que nasce do contato da palavra com o teu coração. Quando a Bíblia Sagrada fala, foi lançado a semente na terra e frutificou. O fruto que sai da palavra quando se encontra com o teu coração, que chamamos fé. Uma força alinhada à vontade de Deus. E quando a fé ela nasce, para nós começar a provocar milagres nas nossas vidas, para começar a chamar coisas no reino espiritual para o reino físico, basta falar. Significa dizer que a palavra ela nos é dada primeiro para nós nos encher. Eu tenho, eu sou abençoado, Jesus está dentro de mim. Segundo, para provocar milagres exterior, Jesus Cristo é a palavra que morava dentro de Deus. Você vai entender que para Deus criar coisas, Jesus tinha que viajar através da boca de Deus. Quando Deus disse que haja luz, a palavra saiu, se fez carne. É isso que a Bíblia está dizendo. E a palavra se fez carne. Porque a palavra foi expressa da boca de Deus, mas a palavra manifestou coisas externas. Significa que Jesus mora dentro de Deus. E Deus, quando quer criar alguma coisa, Deus fala a Jesus. Deus fala quem? Jesus. Quando ele fala Jesus, quando ele cita o filho dele coloca as coisas em ação. Você vai ver na Bíblia Sagrada que o Espírito está a pairar sobre as águas. Fala pairar sobre as águas. A palavra pairar é do termo movimento. Movimento vem da oração. Nós ensinamos que nenhuma palavra vai ter poder sem antes haver um movimento espiritual. Se você quer começar a provocar milagres na tua vida, número 1, tenha muita fé. Número 2, você precisa aprender a ter movimento. Jesus Cristo de Nazaré, nós ensinamos ontem, para ressuscitar Lázaro, para mostrar que um profeta, um pastor, um líder não é insensível. Versículo 35 de João capítulo 11, Jesus chorou. Jesus chorou para representar que um homem de Deus não é insensível. Ele não entra no lugar e diz, vocês também são... Ele sente a dor das pessoas. O primeiro movimento que foi provocado para Jesus naquele dia que realizar aquele milagre era a dor das pessoas chorando. Quando Jesus sentiu a dor das pessoas chorando, ele moveu-se no espírito. E a Bíblia Sagrada fala que estava a faltar ele afinar esse espírito. Porque quando Jesus Cristo sai desse movimento a chorar, ele fala, onde vocês colocaram Lázaro? A Maria ou a Marta disse, mestre, ele já morreu há 4 dias, ele está cheirando mal, não dá mais para lhe ver. Jesus disse, eu não te disse, se você acreditar verás a glória de Deus. Jesus, na medida que se aproximava, levantou a cabeça para cima e disse, Pai, te dou graça porque sempre me ouve. Afinação de espírito. Porque versículo 35 ele já se moveu no espírito. Versículo 34, 3 a 5, ele já se move no espírito por causa do choro das pessoas. Nos versículos posteriores, nos 40, ele está se movendo no espírito agora para afinar o movimento que ele estava sentindo, para discernir se já é a hora de mandar ou era a hora de orar. Ele tinha que entender que toda pessoa que ora, depois manda. A Bíblia Sagrada não nos ensina a nós começar a decretar sem antes orar. Ele disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão falar a esse monte, sai daqui e vai no outro lado. No outro versículo ele fala assim, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. A oração nos coloca de joelho a Deus, o decreto nos coloca perante a Satanás. Nós não nos ajoelhamos perante o mal. Nós não nos ajoelhamos perante a pobreza. Nunca devemos nos ajoelhar perante Satanás. Devemos nos ajoelhar perante a Deus para mandar Satanás sair. Devemos nos ajoelhar perante a Deus para mandar o mal sair. Significa dizer que nossa comunhão provoca a nossa autoridade na fala. Porque Jesus está caminhando a dizer, Pai, te dou graça por me ouvires. E ele disse, não falo isso por causa de mim, porque eu sei que sempre me ouves, mas por causa deles. Porque naquele dia Deus iria trabalhar como alguém que vai tirar dúvida. Versículo 35, Jesus estava a chorar e todo mundo está se questionando. Está a chorar por quê? Será que ficou fraco? Agora não faz nenhum milagre? Não profetiza mais? Então Jesus está caminhando a dizer, tenho que afinar primeiro minha relação com Deus. Porque essas perguntas que estão a fazer podem me levar no ego. Eu posso fazer uma coisa porque quero mostrar que não choro à toa. Mas então tenho que saber se o Pai concorda. Pai, obrigado porque me ouve. Não estou a falar isso por causa de mim, é por causa destes aqui. Porque o Senhor hoje virá para tirar dúvida. E o Senhor nunca, raras vezes Deus aparece para mostrar o eu dele quando uma pessoa vem para mostrar o ego. Na maioria das vezes que Deus aparece no lugar é quando é para a vontade dele. E quando ele orou e disse, Pai, obrigado porque me ouves, ele está dizendo, muito obrigado porque agora vais fazer interpretar para eles que não chorei por emoção. Porque alguns estavam a pensar que era emoção.
era unção pura. Então você vai entender através da Bíblia Sagrada que a palavra tem poder de ser mensageira de certas ações. Qualquer coisa que Deus faz através da palavra. Olha, quando a Bíblia Sagrada fala tendem a fé do tipo de Deus, a Bíblia menciona dois elementos espirituais que são o centro de todo o universo, duas forças dinâmicas que controlam a vida. Se não fosse por amor, nós não estaríamos com as pessoas que estávamos. Se não fosse por amor, nós não deveríamos ir com ninguém. O ódio iria nos separar, iríamos se matar. O mundo só está a se manter agora é porque existem pessoas que gostam de outras pessoas. Isso faz com que haja um relacionamento coeso, um amor, um aproximar entre as pessoas. Agora, essas duas forças espirituais, Jesus, ele fala que nós devemos ter a fé do tipo de Deus e o amor do tipo de Deus. O amor do tipo de Deus é traduzido como ágape, um amor incondicional. Olha no meu irmão, não me deu nada, mas ainda assim lhe amo e quero o bem dele. A fé do tipo de Deus é traduzido da raiz da primeira vez que você vê Deus em ação. A fé de Deus fala. Deus não utiliza o corpo, Deus utiliza a boca. Se há uma coisa que mais é usada no corpo de Deus, é a boca dele. Houve um homem que veio até Jesus, disse: mestre, tem um conservo que está a morrer, está a padecer, está doente. Jesus lhe disse: vou entrar na tua casa. Jesus disse: O conservo disse: mestre, não sou digno de você entrar na minha casa, manda uma palavra. Porque aquele homem entendeu que a palavra corre mais do que o corpo. Quando nós falamos, as nossas palavras viajam mais do que os nossos pensamentos. Quando você fala alguma coisa no reino do Espírito, aquilo corre para ir buscar aquela coisa. Ok?